Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 41 do módulo 14, Jupyter Widgets. E agora, como eu havia prometido na aula passada, eu vou mostrar como é que a gente pode combinar o Accordion com VBox e outros componentes, tá? Se você não viu a aula passada, vale a pena dar uma olhadinha, vai aparecer um card aqui em cima, apareça card, pum. Se você quiser também, pessoal, você pode aprender junto com essa aula, lembrando aí que na descrição do vídeo vai ter o código dessa aula também, tá? Então vamos lá, mão na massa, né, pessoal? É necessário a gente começar a trabalhar aqui para as coisas funcionarem. Então a primeira coisa importante é o seguinte: eu já tinha ensinado lá o tal do accordion, tá? Eu vou botar aqui import ipy widgets as widgets, tá? E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente criou o accordion, a gente estava inserindo os elementos diretamente e cada elemento virava uma aba recolhível, tá? Mas não precisa ser assim. A gente pode, na verdade, fazer o seguinte: a gente pode criar aqui uma lista de componentes, tá? Eu vou criar essa lista de itens que vai criar, digamos aí, três componentes, tá? Então eu vou ter um range que vai variar de 1 até 3. O 4 ele não vai, tá? E cada vez que o i muda, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer a criação de um widget, tá? Que é um button, tá? Esse button, na verdade, pessoal, eu já tinha criado algumas aulas anteriores uma função que permitia a criação de buttons, tá? Se você não viu essa aula, vai aparecer um card em algum lugar aqui. Apareça card, pum, apareceu o card, tá? Mas o que eu acho importante, na verdade, pessoal, é o seguinte. é, Veja o seguinte. Pensa que esses buttons aqui, pessoal, eu posso criar de uma maneira mais econômica, mas aqui eu vou fazer de uma maneira mais simples mesmo, não tem problema, tá? E aqui eu vou botar o button Style Warning, tá? Uma cor padrãozinha ali. Pronto. Então, veja o seguinte, pessoal, aqui ó, eu estou criando um componente, eu estou adicionando cada novo componente nessa lista que eu criei aqui, tá? E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um componente widgets button vbox que vai obter todos os itens, que vai guardar todos os itens, tá? Só para a gente verificar aqui, ó, vou rodar para a gente verificar isso que eu estou falando agora, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele não gostou. Falou que está errado. Ah, sim. Ok. Aqui é a vírgula, na verdade, pessoal. Pronto. Então aqui, ó, tá vendo? Esse componente V2, na verdade, é um VBox que guarda botõezinhos. Botão 1, botão 2. Então, se você quisesse, por exemplo, verificar quais são os conteúdos dentro desse, ó, tá vendo? Então, esse VBox tem um campo children que armazena uma tupla, né? Então, se você botasse v2.children, você vai ver que a gente armazenou vários botõezinhos nesse campo children e temos uma tupla ali, tá? Tupla botão 1, botão 2, etc, tá? Legal. Bom, pessoal, isso vai ser importante agora porque a gente vai fazer o seguinte, a gente, ao invés de ficar jogando isso no ar, a gente vai colocar isso dentro de um accordion, tá? Que é aquela sanfoninha que a gente tem, os componentes que podem ser recolhidos, tá? E o accordion, pessoal, é simples, é só você botar widgets accordion, tá? E aí, o ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou criar o accordion e eu vou dizer que no campo children dele eu tenho é, o componente v2, tá? E o widgets.text, tá? Então, nesse momento aqui, eu estou dizendo o seguinte: o primeiro componente do meu accordion é um VBox, que tem outros componentes, e o segundo componente é um text area, se você preferir, tá? Tanto faz. Bom, isso aqui, pessoal, é importante. Agora eu preciso, digamos assim,
dar nomes para as abas recolhíveis, tá? Onde vão estar os componentes. Então eu vou fazer como isso? Eu vou botar Corel set title. E aí eu vou botar nomes aqui, tá? Então vou botar escolha um botão. Corel set title. E insira um texto. E eu vou botar um display accordion, tá? Vamos rodar aqui, ó. Pronto. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, ele sempre aparece em destaque o primeiro acorde, mas eu posso recolher, ó. Então, eu posso vir aqui, escolher um botão, pum, escolher um botão. Aí eu fecho aqui, clico nesse, ó, insira um texto. Esse é um texto, tá? Veja o seguinte, aqui nesse momento, pessoal, o que que é importante? Eu consigo, então, colocar dentro de cada accordion um V-box, um H-box. Poderia botar outro accordion, de repente é uma mistura interessante, né? Posso até pensar nisso. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter feito uma série de outras coisas, só que eu quero mostrar para vocês como é que a gente recupera essa informação aqui depois que colocou no accordion, tá? Vou colocar aqui, ó, é, print accordion children, para a gente verificar o que que é o accordion children, tá? E vou mostrar o tipo, né? Para a gente poder saber como é que a gente navega nesse negócio. Então aqui é uma tupla que tem um VBox e tem um componente direto que não tem, que é o text area, tá? Então nesse ponto, a gente já percebe que para poder acessar aqui, pessoal, eu poderia ter feito aqui, eu não coloquei, também uma obtenção do tamanho, ou seja, do número de componentes que estão nesse primeiro nível aqui do accordion, tá? Isso aqui eventualmente vai exigir de vocês, pessoal, um mapa da sua interface. Qual é a hierarquia dos componentes da sua interface, para você não se perder, tá? Senão fica difícil depois você manipular ou obter informações, extrair informações dos componentes da sua interface. Bom, com base nisso aqui, pessoal, o que que a gente sabe? Se o children é, na verdade, uma tupla, então eu quero ver o que que significa aqui, ó, eu acessar o primeiro componente dessa tupla, né? Componente de índice zero do campo children do accordion, tá? Então eu vou botar aqui o type. Ó, então o que que eu tenho aqui? Eu estou verificando que esse children é um VBox. E o VBox vai ter também um campo children. Perceberam? Por quê? Porque eu tenho uma coisa encapsulada na outra. Então você tem o campo children do accordion, depois você tem o campo children do VBox. E para você chegar no button, ou num button qualquer, vai ter que fazer mais uma referência aqui, ó. Então, você vai ter que fazer VBox, né? Aqui você vai ter children, tá? E quando você der esse children, vai aparecer um monte de coisa, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Children. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Antes ele estava dando VBox, agora ele entrou em, em uma tupla, que são todos os componentes que estão dentro do campo children do VBox, tá? Então, para você acessar agora um button, você vai fazer o quê, né? Você vai ter que fazer mais um índice aqui, ó. Estão vendo que o mapa aqui da interface já começa a ficar bem interessante, né? Digamos assim. Então você tem aqui a tupla de botões, né? E aí, ó, vamos lá, vamos rodar mais esse código, vocês vão ver, ó. Obtive o button. Então eu tive que fazer accordion, children zero. Se eu quiser pegar, por exemplo, o description desse button, né? O que que eu vou ser obrigado a fazer agora? Então eu vou ter que pegar, vamos botar mais um campo aqui, ó. E botar ponto description, tá? Aqui, ponto description, ponto. Agora vamos rodar, ó. Então, com isso aqui, pessoal, finalmente eu consegui acessar, digamos assim, um campo do meu componente, mas eu tive que percorrer aqui toda essa indexação. Por quê? Porque eu estou navegando dentro da interface
e conforme eu vou navegando, eu vou pegando children de children de children até chegar no campo de fato de um componente, até chegar no componente no respectivo campo dele, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E o que eu gostaria de deixar para vocês agora, para a próxima aula, pessoal? Eu gostaria de mostrar para vocês na próxima aula um componente que é muito legal também, que é para organização de layout, que é o Tab, tá? Então você tem esses componentes, esse accordion que são componentes recolhíveis, mas você tem as abas. O Tab são abas que você pode ir clicando e você pega o mesmo espaço e pode, enfim, alternar as abas. É bem legal também para espaços bem restritos, né? Você permite construir muita coisa com esse tab, tá? Bom, espero então vocês na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.